O Vale dos Reis nunca fora tão silencioso quanto naquela manhã cinzenta. A névoa rastejava entre as tumbas antigas, e os arqueólogos britânicos sentiam o peso do desrespeito que carregavam. Uma tumba, selada há milênios, destacava-se entre todas, com inscrições que não pareciam humanas. Ao abrir o sarcófago, o cheiro pútrido e metálico subiu pela câmara. O ar parecia se condensar pesado, e o frio não vinha do deserto, mas de algo vivo dentro daquela pedra antiga, algo que não deveria despertar. As paredes estavam cobertas por símbolos que se retorciam quando a luz da lanterna os tocava. Nenhum dos pesquisadores conseguia decifrar aquelas formas, mas sentiam nelas uma intenção, uma inteligência antiga e predatória. Quando a múmia se ergueu, não houve o som esperado de ossos se quebrando. Apenas um silêncio absoluto que parecia engolir até a própria respiração. Então, veio o primeiro sussurro, não pelo ar, mas diretamente na mente de cada homem presente. Palavras impossíveis, idioma inumano. Cada sílaba penetrava nos pensamentos mais íntimos, abrindo feridas na sanidade. A sensação era como se a própria mente fosse triturada por mãos invisíveis e famintas. O primeiro arqueólogo gritou, mas sua voz desapareceu, engolida pelo vazio mental. Seus olhos se arregalaram de terror e antes que alguém pudesse ajudá-lo, ele arrancou-os com força desesperada. Um grito silencioso ecoou em todos que estavam na tumba. A múmia avançava sem fazer barulho, e cada passo parecia pesar toneladas de escuridão sobre os ombros de quem ousava observá-la. A luz da lanterna tremia e apagava, deixando os homens na mais absoluta penumbra. Sussurros multiplicaram-se, formando vozes distintas, mas todas com um único propósito: quebrar a razão, consumir a essência. Ninguém falava, mas todos ouviam, e cada pensamento íntimo era lacerado. A parede parecia respirar. Os símbolos se contorciam, formando olhos que piscavam e dentes que rangiam. Era como se a tumba inteira estivesse viva, alimentando-se do medo e da loucura crescente. Um arqueólogo tentou correr, mas os pés se recusavam a obedecer. Era como se o chão estivesse colado à pele, prendendo cada músculo, cada fibra de esperança que restava. Um cheiro de enxofre e sangue queimado preencheu a câmara e as lanternas explodiram em faíscas de luz. Cada fagulha revelava a múmia mais próxima, sempre mais próxima, observando com uma atenção que esmagava o coração. Então, um segundo homem se contorceu, murmurando palavras em loucura. Suas mãos trêmulas foram direto aos olhos. O horror no rosto dele era tão intenso que parecia materializar-se no ar, uma sombra que caía sobre os outros. O líder da expedição tentou ordenar retirada, mas a voz falhou, dissolvida pela presença maligna. Um peso invisível apertava seu peito, tornando impossível até mesmo respirar. Cada segundo parecia uma eternidade de agonia. O sussurro cresceu, como se estivesse rindo. Não havia som externo, mas uma pressão mental que esmagava cada lembrança feliz, cada traço de humanidade, tornando os arqueólogos marionetes do terror absoluto. Um arqueólogo implorou, prometendo tudo o que tinha de valor, mas a múmia ignorou qualquer barganha. Seu olhar penetrante, ou a ausência de olhos, atravessava carne, ossos e mente, corroendo cada resistência. O chão tremeu e poeira antiga caiu, cobrindo corpos parcialmente desfigurados. Aqueles que ainda mantinham consciência sentiam o peso da eternidade e a certeza de que jamais sairiam vivos dali. Uma sensação de frio absoluto percorreu a tumba, como se o deserto inteiro tivesse sido sugado para dentro dela. A sanidade restante dos homens os empurrou a ações inimagináveis. Mais olhos foram arrancados, mais mentes se fragmentaram. O último arqueólogo consciente sentiu a presença direta sobre ele. Um murmúrio que dizia segredos proibidos, oferecendo poder em troca de loucura total. Ele sabia que não resistiria e, antes de ceder, fechou os próprios olhos em desespero. Silêncio absoluto voltou a reinar. A tumba parecia intacta, como se nada tivesse acontecido. Mas o ar carregava uma lembrança daquilo que havia despertado. A maldição permanecia viva, aguardando os próximos curiosos. Quando a entrada foi finalmente selada novamente,
Ninguém ousou relatar a experiência. As inscrições permaneceram ininteligíveis, mas quem ousasse olhar por muito tempo via o símbolo se contorcendo, sorrindo com uma inteligência antiga e inumana. O Vale dos Reis recuperou sua aparência serena, mas o eco da loucura persistia. Qualquer mente curiosa, qualquer olhar indiscreto, era convidado a testemunhar o horror que jamais deveria ter sido perturbado. A tumba esperava, silenciosa, faminta e eterna.